Bom, vejamos. Primeiro que o livro é o resultado de uma experiência de 60 anos né, nas políticas públicas de educação e de assistência social, com uma finalidade, contribuir para diminuir a pobreza e a desigualdade no país. Né? No país, eu tive uma atuação também no BID, em toda a América Latina, e aí eu resolvi escrever essa experiência. Não só para contribuir, né, porque na verdade a gente faz muita coisa e não registra quase nada, né? Então havia uma tentativa de registrar, mas não registrar assim, academicamente, não é um livro de história da política social no Brasil. É uma análise a partir da minha própria experiência. Então eu faço uma certa análise da minha trajetória profissional e pessoal, porque as questões pessoais interferem nas suas decisões profissionais. E a conclusão final do livro é, olha só gente, é complicado, é complexo, exige uma abordagem intersetorial, exige que todos contribuam para isso, mas dá para superar. Pobreza e desigualdade dá para superar. Como que a senhora vê esse movimento em relação à pobreza e desigualdade no pós-pandemia que a gente está entrando agora? A pandemia deve acelerar esse processo, aumentando a pobreza, ou os governos devem conter? Não, o fato é que a academia já acelerou o processo. Né? Quer dizer, nós tivemos assim, um milagre social na década de 2000 até 2010, fruto de uma evolução da política pública desde a Constituição, quer dizer, foi um somatório de ações para consolidar a política pública de redução da pobreza, mas já em 2015 a coisa não começou a não ir bem. A pobreza aumentou, a extrema pobreza aumentou, o desemprego aumentou e veio a pandemia e aí que a coisa realmente pega, né? A gente tem uma aceleração desse processo, então neste momento a gente tem que fazer alguma coisa, com urgência e com competência, né? É preciso que a gente tenha não só voltar a um processo de diminuição do número de pobres, mas principalmente que isso seja sustentável. E não adianta a gente ter uma década em que conseguimos tirar milhões de pessoas da situação de pobreza e depois voltar todo mundo, porque aí volta uma desesperança, né? Então hoje é o momento da gente reconstruir a esperança e dar uma certa sustentabilidade ao processo de saída da pobreza. A gente fez uma matéria semana passada no jornal mostrando as taxas de saída do cadastro único, mostrando até que o Pará ficou com uma taxa de saída abaixo que a região norte, Brasil, enfim. Como que a senhora avalia essa forma de medir o aumento da pobreza no país e se a senhora também acredita nesses programas de transferência de renda? Eu acredito piamente. Eu acho que ele é o primeiro passo, né? Porque se o problema é renda, o primeiro passo é distribuir renda. Agora, isso não basta, porque senão a gente pegava um helicóptero e jogava dinheiro nas áreas mais pobres, né? Porque a pobreza é muito mais que isso. Então, isso associado, quer dizer, a transferência de renda associada a uma garantia de que as novas gerações vão estar na escola, que vão ter uma boa saúde, oportunidade de se desenvolver melhor, que era dado pelas condicionalidades. Mas mais que isso, da gente construir portas de saída e de entrada no mercado de trabalho para efetivamente as pessoas saírem do cadastro, porque saíram da pobreza, né? Isso é absolutamente importante. Então, eu acredito nas transferências como ponto de partida, né? Mas que o ponto de chegada é a inclusão produtiva mesmo. Como a senhora avalia o Pará ter ficado com uma taxa mais baixa de saída que outros estados, mesmo tendo municípios com PIB tão alto como municípios mineradores, por exemplo, que a gente sabe que é uma atividade que dá muita renda para os municípios, mas mesmo assim a população não tem acesso a emprego, renda e tudo mais. É porque, concretamente, quer dizer, também nesses municípios, a lógica da distribuição quer dizer, desigual de renda acontece, né? Você tem uma produção que garante uma boa renda para parte da população, mas você tem uma outra parte da população que não tem acesso a nada disso. Não tem acesso a nada disso porque não desenvolveu suas potencialidades na primeira infância, porque não teve uma boa escola, porque acabou se evadindo do sistema escolar e não tem, por isso, as condições de aproveitar a oportunidade
de ter acesso a essa riqueza, né? Então, o que se precisa é realmente ter um foco nesse grupo para que esse grupo desenvolva as habilidades que lhes darão condições de aproveitar a riqueza que o município produz, né? Sim. O título do seu livro diz que dá para superar. Como que a senhora acha que os estados podem promover essa mobilidade da população? Bom, primeiro pela educação, né? Você tem que garantir uma educação realmente de qualidade, que alfabetize até, no limite, até os 8 anos, né? Que desenvolva os conhecimentos de comunicação, expressão, matemática, etc., mas também as chamadas habilidades do século XXI, que são trabalho em equipe, condições de produzir conhecimento coletivamente, enfim. Uma escola que realmente desenvolva nas novas gerações as habilidades necessárias para entrar no mercado de trabalho. Então, a educação é o ponto de partida. Mas para a criança aproveitar bem essa educação, é preciso que a família dela tenha um programa de condições de proteção social. Quer dizer, tem alguém alcoólatra, ter um atendimento a isso. Ter alguém que necessite de atendimento especial porque tem uma deficiência qualquer, ter atendimento a isso. Não tem documentação, ser documentado. Enfim, esses serviços de proteção que fazem com que as famílias tenham as condições mínimas de fazer com que seus filhos se desenvolvam bem na escola e tenham uma boa saúde. Só mais uma perguntinha para a senhora. Eu imagino que a senhora tenha estudos internacionais também. Quais outras soluções que são aplicadas em outros países que a senhora vê dando certo aqui no Brasil, por exemplo? Mas a gente tem um exemplo bom no Chile. No Chile tem um programa que se chama Chile Social. Bom, enfim. A característica desse programa é que ele atende as famílias à la carte. Quer dizer, ele atende às necessidades específicas de cada família, porque cada família tem uma necessidade diferente. Então, esse programa nos ensina que a pobreza tem que ser tratada no varejo, tem que ser tratada com relação ao diagnóstico, à oferta de programas, o acompanhamento de cada família, até que elas tenham as condições de realmente superar a situação da pobreza. O Chile é um bom exemplo.